Gravando, hein? Começou. Deixa eu pegar aqui. Apresentar a tela para a gente começar aqui a atividade. Conversou na aula passada sobre a distância entre dois pontos. Né? Essa formulazinha aqui, ó. Lembra que a gente começou, né? A gente começou falando sobre o básico, não foi? Parte de plano cartesiano, as coordenadas cartesianas, né? Por isso que eu disse que era muito importante a gente saber identificar direitinho as coordenadas de um ponto, porque a gente iria precisar para aplicar aqui, né? Ó, nessa formulazinha aqui, por exemplo, que é se eu tenho lá no plano x e y, x e y, eu tenho determinados dois pontos lá com as suas respectivas coordenadas, né? A primeira coordenada sempre é a x e a segunda sempre é a y, né? O ponto A e um determinado ponto B com suas coordenadas x e y, eu consigo ter uma noção, né? Uma ideia real de qual seria essa distância aqui, né? Desse ponto B até esse ponto A, né? Utilizando aqui, por exemplo, essa formulazinha. É só pegar a raiz quadrada da diferença das coordenadas x desses pontos, né, ó, A e B, ó, x de B menos x de A, ao quadrado, mais a diferença das coordenadas y desses pontos, né, y de B menos y de A ao quadrado. E aí, resolvendo essa continha aqui, eu determino essa distância que está entre esses dois pontos, A e B, ou B e A, tá certo? E aí a gente fez esse exemplozinho aqui. Isso aqui foi bacana, né? Bem bonitinho aí, um monte de continha bonita, ó. Eita, deixa eu dar uma organizada melhor aqui nesse trem aqui, para me pegar as ferramentazinhas. Vocês conseguiram, vocês tentaram fazer? Alguém tentou fazer essas atividades aqui? Ou só tentou a lá do Classroom mesmo? Pega o caderno aí, viu? Pega o caderno. A gente resolver junto aqui. E quem resolveu, e acompanhando aí para, se ficou alguma dúvida, aproveitar esse momento para comentar, para perguntar. Tá certo? Para não ficar a dúvida aí. Podem conversando comigo, tá bom? Podem conversando, qualquer momento pode abrir o microfone aí para perguntar alguma coisa. Ou fala no chat, que eu estou acompanhando também. Então vamos aqui, pessoal. Hoje vai ser essa aula mesmo de resolução de questão, tá certo? Vamos resolver essas questões aqui para na próxima aula a gente entrar no nosso conteúdo, no conteúdo novo aí, tá bom? Dentro dessa parte de geometria analítica. Então, primeiro, calcular a distância entre esses pontos aqui, né? Tranquilidade, né? Vamos lembrar aqui, ó, como é que é dada a distância entre dois pontos. Vamos chamar de ponto A e B mesmo. Ela é a raiz quadrada, né, ó? Raiz quadrada da diferença das coordenadas x, né? Então, eu posso fazer x de B menos a coordenada x do ponto A ao quadrado, mais aí a diferença das coordenadas y, né? Y de B menos y de A. Isso aqui é o quadrado. Isso aqui tem que estar na mente da gente. Vamos trabalhar muito com isso aqui. Tá certo? Então, com essa equaçãozinha, essa formulazinha aqui, a gente vai resolver essas outras questões aqui. E nós temos aí a presença da nossa coordenadora top das galáxias, Isabelle. Pai, resolvendo já, professor? Isabelle vai dar uma palavrinha com a gente aqui. Aí a gente vai prestar bastante atenção no que Isabelle vai dizer. E aí a gente vai resolvendo, tá certo? Dando um tempinho para vocês fazerem e eu vou fazendo junto com vocês. Beleza. Beleza?
Cadê Isa? Isabelle, se você quiser falar, pode ficar à vontade, hein? Bom dia. Daqui a alguns minutinhos, certo? Ah, Daqui a então tá pouquinho. bom. Beleza, quando quiser Pode só continuar. falar. Certo. Então vamos embora, galera. Vamos fazer aqui a letra A, então. Como é que vai ficar? A letra A a gente vai acompanhar por aqui, ó. Observa aqui sempre essa formulazinha aqui, que é a dada distância. Eu não preciso, lembra? Eu não preciso construir nem o plano cartesiano. Eu já tenho a ideia já aqui, ó, que quando se falar em distância, comprimento, né? Se eu tiver sempre essa ideia aí, é só eu pensar nessa formulazinha aqui. Então, ó, letra A. Qual é a distância entre esse ponto A e B no plano cartesiano? Então, eu vou fazer aqui, ó. A distância do ponto A ao ponto B é igual. Aí a raiz quadrada, né? Vou pegar o quê? A diferença das coordenadas x. Então, lembra sempre, o primeiro número é a coordenada x dos pontos. Então, eu posso fazer aqui, ó, x de B, 5, menos x do ponto A. Então, aí fica 5 menos 2, né? Então, ó, 5 menos 2 ao quadrado, né? Lembra-se sempre que tem a potência 2 aí, ó, ao quadrado. Mais, agora a diferença, ó, das coordenadas y. Quem é o y, professor? Quem é a coordenada y? É o segundo número, né, ó? 5 e 1. Vou lá, ó, 5 menos 1 ao quadrado, né? Que é o da formulazinha. Pronto. Pronto. Agora é só fazer as continhas. Então, fazer distância, né? Representando aqui, que eu estou dizendo por essa representação aqui, né? De distância de A até B. Raiz quadrada, 5 menos 2, 3, né? E 3 elevado a 2, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado não é 3 vezes 2 não, né? 3 vezes 3, duas vezes. 3 vezes 3, É 9. 9. Mais, aí 5 menos 1, 4. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, né? 16. Certo? E aí, ó, a distância do ponto A até o ponto B é igual a raiz quadrada de 9 mais 16, 25, né? E a raiz quadrada de 25 é uma raiz exata. Então, se tem a raiz exata, você extrai a raiz. Raiz quadrada de 25, 5. Então, seria 5 unidades de medida, né? Então, às vezes o problema está falando em quilômetros, então seria 5 quilômetros, representando aí a distância da minha casa até a escola, por exemplo. 5 quilômetros, né? Então, 5, tá certo? 5 unidades aí de medida. A distância desse ponto A até o ponto B. Tranquilo, né? Beleza? Ficou alguma dúvida aí nessa primeira questão? De boa, né? Vamos lá, agora que a distância de A até B, distância do ponto A até o ponto B é igual a raiz quadrada de... Aí vamos lá, ó. Vamos olhar para as coordenadas x dos pontos, do ponto A e B aqui, ó, da letra B. Ó, aí fica 0, eu posso fazer ou menos 1 menos 0, ou 0 menos menos 1. Vamos fazer assim, 0, né, a coordenada x de A, ó, aí menos da fórmula, tá certo? Só que a coordenada x do ponto B também é negativa. Então toma bastante cuidado nisso aqui, ó. Então o menos também tem que vir, só que eu vou colocar dentro do parêntese, ó, menos 1. Né, ó. Esse menos aqui é o menos da fórmula, menos 1, que é a coordenada x do ponto B. Por isso que eu coloquei dentro do parêntese para fazer a relação de sinal. Ao quadrado, né? Mais, agora a diferença das coordenadas x, ó. 0, y, desculpa, coordenada y. 0 e b, menos 3, né?
que é a coordenada y do ponto B. Aqui não tem o parênteses porque o 3 é positivo, né? Então ele vai ficar negativo aqui automaticamente. Ao quadrado. E aí, ó, a distância de A até B é igual a raiz quadrada. Aí aqui, ó, faz a relação de sinal, ó. Menos com menos, né? Sinais iguais, mais. Aí fica 1 ao quadrado, que é o próprio 1, né? 1. Mais. Aí fica menos 3, ó, menos 3 dentro do parênteses ao quadrado. Expoente, par. Se o expoente é par, né? Eu estou fazendo menos 3 aqui ao quadrado, tudo elevado ao quadrado, então vai ficar positivo. Porque, ó, é menos 3 vezes menos 3. Não é isso que significa a potência? E o menos também está dentro do parêntese. Aí eu faço a relação de sinal. Sinais iguais, ó, multiplicando, mais, né? Então, 3 vezes 3, 9. Por isso que dá positivo quando o expoente é par. Beleza? 9. 9, 9, 9. Então, a distância de A até B, 9 mais 1, ou 1 mais 9, 10. Né? Eu não fiz a Aí, relação de sinal, não, mas deu a mesma coisa. foi? Pronto. Mas fica atento que às vezes Foi. pode influenciar a gente errar por conta da relaçãozinha de sinal. Tranquilo? Aí agora vamos para a letra C. Então vamos lá agora. Agora somos vocês aqui no slide, hein? Vamos lá. Pega as coordenadas x e subtrai, ó, menos 4 e 0, né? Então eu vou fazer. Quem que eu escolho primeiro? Qualquer um. Ou pego 0 ou menos 4. Cuidado com a relação de sinal que vai ter que acontecer aqui, ó. Por exemplo, vou fazer x de E menos x de D, tá certo? X de E é 0. Então, 0, ó, menos da fórmula, menos. Agora, ó, o x de D é menos 4, beleza? Então, eu coloco dentro do parênteses para fazer a relação de sinal, ó, menos 4. Aí, tudo isso, vou colocar mais um parênteses, porque para envolver tudo, né? Tudo isso ao quadrado. Mas, agora eu vou pegar as coordenadas y, ó. Agora vamos fazer o contrário, vou pegar primeiro aqui, ó. Y de D. Então, a parênteses aí é menos 2, ó. Menos 2, Y de D. Certo? Vamos apagando aqui para não ficar tudo riscado. Menos 2. Aí, menos da fórmula, beleza? 7, né? Porque o 7 é positivo, quando eu fizer isso na diferença vai dar menos, né? Menos 7. Ao quadrado. Beleza? Agora vamos desenvolver a continha, ó. Distância do ponto D até o ponto E. Isso é igual a raiz quadrada. E aqui, ó, faz a relação de sinal. Ó. Sinais iguais mais, né? 0 mais 4, 4, né? Aí fica 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Dá 16. Mais, olha aqui, ó, como ficou aqui. Menos 2, menos 7. Eu tenho, na verdade, eu devo R$ 2. E estou devendo também R$ 7. Aí, quando eu somar minhas dívidas, eu vou dever quanto? Eu vou dever menos R$ 9. Isso. Aí, isso aqui vai estar ainda ao quadrado. Aí, eu vou fazer a potência. Mais 81. Agora soma, né? 16 mais 81. Agora sim deu raiz 97. É, raiz quadrada de 97. Beleza? Que dá um valor aproximado, né? Matemática. Não vai ter uma raiz exata, mas a gente pode. Se fosse para uma alternativa, né? Raiz de 100 é quanto? Não é 10? Raiz de 97 é um valor abaixo de 10. Deve ser 8, alguma coisa. 9, alguns quebrados, né?
mais ou menos assim. Tendo uma base, É né? 9, alguma coisa. Acho que é 9,8. Algo bem próximo de 10, né? Porque a raiz de 100 é 10. Beleza? Agora vamos arrumar espaço aqui para fazer a letra D, né? A letra D, pessoal, treme na base aí, treme não ver as raízes quadradas. Ai, meu Deus, olha, professor, A já minha negócio de deu Eu nunca vi essa questão ainda desse aí. Quem foi que comentou aí que falou também? Foi a Amanda? A minha D deu 4. 4, né? Beleza. Deixa eu Na minha D também. Pronto, a D deu 4. Tá correto. Vamos para D, vamos para a letra D aqui. Consigo fazer a letra D aqui no cantinho aqui. Camila nem fez, ficou com medo. Não, Camila. Vamos fazer aqui a D aqui agora. Um espaçozinho aqui para fazer a letra D. Ó, vamos lá. Usando o mesmo princípio, tá certo? A distância do ponto C até o ponto D. A raiz quadrada. E vamos fazer aqui agora as raízes. Ó, raiz 4 raiz de 3 menos 6 raiz de 3. Coordenada é x, né? Vamos fazer 4 raiz de 3 menos 6 raiz de 3. Tudo isso ao quadrado. Diferença das coordenadas x. X de C menos x de B. Repetindo, professor, se eu quisesse fazer x de B menos x de C, tava errado? Não, não tá errado, né? Só não pode inverter aqui, pegar um x, a coordenada é x de C, menos a coordenada y de B. Aí dá errado. Mas se for as coordenadas x, a ordem que você pegar não vai influenciar. Mas, agora vamos pegar as coordenadas y. Ó. Uma coisa que eu faço, e pode ser uma dica para vocês, é sempre pegar o maior menos o menor, para não ficar negativo, né? Então, eu poderia pegar, no caso, 5 menos 3, né? Ó, 5. Aí vem o menos da fórmula, 3, né? Porque o 3 positivo faz a relação, senão vai ficar negativo ao quadrado, beleza? Aí onde é que vem a dúvida, né, da gente? Dentro aqui dessa raiz, né? Ó, professor, como é que eu vou fazer essa raiz aqui, professor? Não sei fazer essa raiz. Mas você observa o seguinte, ó. Distância de C até B, ó. Ó, você repete comigo, ó. Eu tenho 4 raízes de 3, ó. 4 vezes a raiz de 3. E vou subtrair 6 raízes de 3. É como se você tivesse, por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui para ficar melhor. 4x, imagina que esse x seja a raiz. 4x menos 6x. Vocês já fizeram isso alguma vez, não já? Quanto é que dá isso aqui? Dá 2, raiz de 3. Isso. Menos 6. Só que aí, no caso, ó, observa que o menos eu estou devendo mais, né? Eu tenho menos 6, né? Então, nesse exemplo específico, daria menos 2. Menos 2 raiz de 3. Isso. E aqui, puxando para Raiz de esse 3. caso, exatamente. Então, ficaria menos 2 raiz de 3. E quando eu boto o sobre 2 aí? A potência, né? Vamos chegar. Também, meu filho. Isso. Vamos chegar nesse passo aí. Vamos para o próximo. 5 menos 3. 2 ao quadrado. Agora aqui, ó. Toda vez que você pegar uma potência, agora vamos para esse caso aqui. Toda vez que você pegar a potênciazinha assim, e tiver um número multiplicando uma raiz quadrada, essa potênciazinha aqui, ó, ela vai elevar tanto esse valor aqui, fora da raiz, caso menos 2. Então, vamos fazer esse passo aí. E anular o... A raiz. Pronto, sacou já a ideia. Então, vamos lá. Ó. Então, primeiro, vamos pegar o número que está fora da raiz e elevar ao quadrado. Seria menos 2
elevado ao quadrado. E a gente sabe que dá 4, né? E agora vamos pegar, ó, a raiz de 3 Ah, e elevar ao quadrado também. Aí que ficou maravilhoso aqui, cara. Ficou lindo. Por quê? Porque eu vou anular a potência com a raiz. Vai ficar só o 3. aí fica vezes 3, né? É, exatamente. Aí como é menos 2 vezes a raiz de 3, né? Então vai ficar o 4, né? Que eu fiz aqui, ó. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, que deu 4. Beleza? Então vamos para cá, ó, que deu 4. Vezes, né? Aí a raiz de 3, a raiz de 3 que eu fiz ao quadrado, ela eliminou, cortei a raiz com a potência e ficou só o 3. Então 4 vezes 3. E agora pronto, né? Resolveu todos os nossos problemas, né? Mais 2 ao quadrado, 4. Entendido aí, pessoal? Travou, foi o vídeo? Mas vai aparecer, eu acho agora. Voltou, né? Pronto, deixa eu explicar de novo aí. Ó, a potência aqui, ó, menos 2, eu elevei ela ao quadrado, tá certo? Então, menos 2 ao quadrado, deu esse 4 aí, ó. Aí a raiz de 3, acho que é Breno, tá com o microfone ligado. Breno, desliga, por favor. Eu dou raiz de 15. Aí a raiz de 3 vai elevar ao quadrado. Quando eu elevo a raiz de 3 ao quadrado, gente, essa potência, ela vai se cancelar com essa raiz aqui. Aí vai ficar só o 3 aqui dentro. Por isso que ficou esse 3 aqui. Beleza? Acho que agora deu para entender, né? Aí ficou 4 vezes 3. Então a distância de C até B, ó, vai ser igual a raiz quadrada, né? Aí eu faço a multiplicação primeiro, tá certo? Então 4 vezes 3 dá 12. 12 mais 4. Bem passo a passo aqui, certo? Para a gente entender mesmo. E 12 mais 4 vai dar 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Beleza? É delicioso essa questãozinha, né? É bom que a gente dá uma relembrada aqui nas propriedades das potências, né? Para quando aparecer questão assim, a gente saber como sair, né, do problema. Beleza? Se pintou alguma dúvida aí, põe no chat. Ou fala aí no microfone, alguma coisa assim. Sinaliza aí. Fazendo bem com calma, certo? Tô fazendo bem com calma mesmo para ver se não se minimiza aí o máximo de dúvida aí que vocês possam ter aí. Isso aí foi a questão número 1. A 2 é só fazer um plano cartesiano, né? A 2. É, vamos fazer aqui um plano. Dá para fazer um plano cartesiano e determinar a distância, né? Ele quer também, ó. Determine a distância. Só que a distância de quem? Do ponto C, que é esse ponto C aqui, ó, 2 e 3, até a origem. Aí você para e pensa, professor, o que é a origem? É X-Men, é? Origem? Não. A origem se refere ao plano cartesiano, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, vamos desenhar o plano cartesiano aqui. Aí quem é a origem do plano cartesiano? Onde fica a origem do plano cartesiano? Exatamente no ponto de encontro, né, digamos assim, entre o eixo x e y aqui, né? Quais as coordenadas desse ponto aqui, que é a origem? Não é o 0, 0? É o 0, 0. Aí onde é que está localizado no plano esse ponto C? Aí eu vou pensar aqui duas unidades, ó, em x, vamos lá, duas unidades em x. Vamos aumentar um pouquinho. Vamos aumentar um pouquinho aqui, né? O eixo y, senão vai ficar desproporcional, vai ficar muito esquisito. Aumentar um pouquinho aqui. Aí vamos colocar aqui, ó, 3 aqui, né? Em y, beleza? Estão acompanhando aí, né? Estão dormindo não, né? Larga a serra de unha aí, viu, meninos? Tô vendo se estão serra de unha, coisa nas unhas aí. Não é pra coisa de unha agora, não. Ó, 2 e 3, né? As coordenadas, 2 e 3. Aí eu vou unir aqui, ó. Tá aqui o ponto C localizadozinho no plano, certo?
Beleza? Aí eu quero justamente essa distância aqui, ó. A distância que vai aqui da origem, que é o ponto 00, até o ponto C ali. Vou fazer aqui bem retinho para ficar bacana, viu? Ficar bonito. Ó, daqui para cá, ó. Tá certo? Eu quero essa distância. E aí, lembre-se sempre, qual é a ideia? Não é a distância? Então, se está no plano cartesiano e se fala em distância, se abraça com esse cara aqui, ó. Com essa formulazinha aí. Tá? Se abraça com essa formulazinha aí. Então, a distância do ponto C até a origem, letra A aqui. Vamos botar O de origem, até o ponto O aí de origem. Vai ser quem? A raiz quadrada é a mesma conversa, né? A diferença das coordenadas x, só que aqui é de boa, porque o ponto da origem é o 0, 0. Então fica 2 menos 0 ao quadrado, mais aí 3 menos 0, que é a coordenada y aqui da origem. Beleza? 3 menos 0 ao quadrado. Então a distância do ponto C até a origem, do ponto A, vamos dizer assim, vai ficar, ó, olha aí, tá vendo? Estão acompanhando aí, ó. 2 menos 0, não precisa nem pensar aqui, né? O 0 vai influenciar. 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, 9. Certo? Então aqui vai ser, ó, distância. 4 mais 9, dá quanto? Raiz de 13. Isso. 13, né? E aí, como a raiz não é uma raiz exata, deixa assim mesmo. Raiz de 13, pronto. Essa distânciazinha em verde aqui, ó, ela tem aí um valor aí, representado pela raiz de 13. Beleza? Professor, Pois não. eu só fiz x ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tipo teorema de Pitágoras. Ah, que massa. Outra saída, né? Tranquilo. Show, show, show. Isso também direitinho. Ó, eu Como vejo foi isso aí? ela viu um triângulo retângulo no lugar de usar a fórmula. Ela viu um triângulo retângulo aqui, ó. Vou ver se eu consigo marcar para vocês aqui, ó. Daqui para cá, ó. Acho que o amarelo fica melhor. Ó, da origem até o ponto 2 aqui, ó, em amarelo. Dá para ver? Tem aqui, ó. Esse é um cateto, né? Quanto é que faz isso aqui, ó? De 0 até 2 unidades. Só pode ser 2, né? Aí ela viu também, ó, esse outro cateto aqui, ó. Vamos fazer de outra cor para ficar, pra vocês verem bem direitinho aí. Vermelho. Aqui, ó. Outro cateto do triângulo retângulo aqui, ó. Agora isso aqui mede quanto? Isso aqui. É só olhar pro eixo X, ó. Que vai de 0 até 3, ó. Então mede 3 unidades. E eu quero descobrir quem? Eu quero descobrir essa reta verde. Essa reta verde é justamente a minha hipotenusa, que ela chamou de X, por exemplo. Beleza? Ela usou o teorema de Pitágoras. Se eu quero descobrir a hipotenusa no teorema de Pitágoras, então basta que eu faça o quê? Hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, é igual a quem? A soma do quadrado dos catetos, né? Então, 2, por que é 2? Olha, porque é 2 unidades, ó. O comprimento aqui em amarelo vai de 0 até 2. É 2 unidades aqui. 0 até 2, né? Justamente pela coordenada aqui do ponto C, ó, em x. Então, 2 ao quadrado. Mais, ó, aí esse outro cateto mede 3. Por que, professor, que mede 3? Porque é justamente essa distância, ó, no eixo y, que vai de 0, aqui da origem, até a coordenada y do ponto, que é em 3, ó. Percebeu? 3 ao quadrado. Ela está usando o teorema de Pitágoras. Aí x ao quadrado é igual. Aí 2 ao quadrado, 4. Mais 3 ao quadrado, 9, né? Então, x ao quadrado é igual a 13. E aí a gente finaliza, né? Aplicando a raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 13. Tá vendo? Usando o teorema de Pitágoras. Que a Amanda fez. Que também dá certo, sem problemas. Outra forma de pensar.
Certinho? Aqui foi tranquilo pelo teorema de Pitágoras, mas se não conseguir pelo teorema de Pitágoras, faz usando a fórmula. Outro recurso para você. E aí, galera, show de bola, né? E espaço para mim fazer o resto. Pode apagar, eu acho. Aqui ninguém tá copiando mais. Ou tá? Vocês copiaram, no caso, essas questões aqui. Se não, vai ficar gravado. Depois vocês vê lá o vídeo, dá uma pausa, tá certo? Quem quiser pode me pedir também que eu copie. Pronto, beleza. Que eu vou apagar isso aqui, essa letra D aqui, para arrumar espaço pra gente fazer mais. O restante ali. Que é tranquilo também. Vamos lá? Ó, agora ele quer, ó, sempre relaciona o que? A pergunta, ó, determine a distância. Aí a gente fez a distância do ponto C até a origem, que deu raiz de 13. Né? Agora é mais fácil ainda. Agora eu quero a distância desse ponto C até o eixo das ordenadas. Lembra lá na primeira aula, quem é o eixo das ordenadas? É o X ou é o Y? X. Não, é o Y. É o Y, né? O eixo das ordenadas é o eixo Y. Então eu quero a distância do ponto C até o eixo Y. Então seria essa distância aqui em azul, ó. Até tocar o eixo Y. Não estou tocando o eixo Y aqui, então essa distância para mim serve. Certo? Então, ó, em azul aqui, essa reta em azul, quanto é que mede essa reta em azul? Que é a distância do ponto C até o eixo Y. 2. Matou, né? 2. É só eu olhar aqui. Breno, pode falar. Então é só olhar, ó. De C até o eixo Y é justamente esse comprimento aqui, ó. Que vai de 0 até 2. Então foi bem mais tranquilo, né? Ó. Então a distância do ponto C até o eixo Y, vamos botar assim, ó. Que é o eixo das ordenadas, é 2. Né? Não tem segredo aqui. Por quê? Porque essa reta em azul, ela é justamente esse comprimento aqui, ó, que vai de 0 até 2. É só comparar, ó. Compara esse comprimento daqui para cá até esse comprimento daqui para cá, embaixo. Certo? E aí matou. Tranquilo. E agora eu vou ver o outro aí, ó, o C. Ele quer a distância, determine a distância do ponto C até o eixo das abscissas. Aí o eixo das abscissas é o eixo X. Então eu posso pensar aqui, ó, a distância do ponto C, vou apagar aqui. Seria 3. Pronto, beleza. Até aqui, né? Até o eixo X aqui, tocando aqui embaixo. Ó. Que é justamente a gente até já sabe, né? 3 unidades. Por que, professor, que é 3 unidades? Ó, porque a coordenada Y aqui, ela é 3, né? Então daqui para cá, ó, eu tenho 3 unidades. Então, de tabela, esse comprimento também aqui vai ter 3 unidades. Então já matou. A distância do ponto C ao eixo X, vamos representando assim, 3 unidades. Beleza? Sem ter feito, sem precisar fazer até a raiz quadrada desses valores aí. Certo? Professor, mas se eu quisesse usar a raiz, como é que eu usar a formulazinha, como é que eu iria fazer? Aí você só ia representar, por exemplo, aqui, gente, ó, esse ponto aqui, em verde que eu fiz. Qual seriam as coordenadas desse ponto verde aqui? Que é justamente um ponto que está no eixo X aqui. Isso para mim. As coordenadas desse ponto C aí. O que, professor, que eu não entendi? Qual seria as coordenadas desse ponto aqui, ó? Desse ponto que está sobre o eixo X. Vamos chamar de ponto X mesmo. Ó, ele não está sobre o eixo X,
Lembra daquela ideia? 2, 3? Não. Não. Não sei, não. 2, 0, 2-0. 2, 0 e 0. 2? 2, 2, 0. 0. Por que 2 primeiro? Porque ele está sobre o eixo X, então ele tem a coordenada X. Mas a Y ele não tem, então é 0. Beleza? Aí você usava a formulazinha. Como eu sei que as coordenadas do ponto C é 2 e 3, então é só jogar na fórmula. Faz a formulazinha usando aqui as coordenadas, você vai achar também esse mesmo valor aqui, 3. Para a distância do ponto C até esse ponto X aqui, que está em verde, que é um ponto do eixo das abscissas. Da mesma forma, você pode pensar que esse ponto aqui, ó, esse ponto em azul aqui, que é um ponto aqui, ó, do eixo das ordenadas. Quais as coordenadas desse ponto aí? Que eu puxei a setinha. Ele tá, vamos chamar ele de ponto 0 e Y. 3. Isso, 0 e 3. 0 e 3. Aí é só usar a formulazinha. Com esse, com esse. Você vai achar também que dá 2. Tá? Beleza. Caramba, tô orgulhoso demais desse povo. Tá doido. O coração chega a dispara aqui. Emoção. Beleza, pessoal? Interpretação aí um pouquinho do plano cartesiano. Tá? Vamos para a próxima? Tranquilo, né? Então com sono não, né, pessoal? Durma não, durma não. Uma aula dessa aqui, ninguém pode dormir não. Que se Sempre tô, dormir, professor. Aí ter sono aí é uma coisa do sangue já. melhor do que série, viu? Tá melhor do que a Disney Plus aqui. Vamos embora. Localize no plano cartesiano os vértices A, B, C e D do quadrilátero ABC e em seguida responda as perguntas. Qual é a área desse quadrilátero? Qual é o seu perímetro? E qual é a medida da sua diagonal? Então, o primeiro passo da gente, localizar no plano cartesiano esses pontos aqui. Então, vamos localizar no plano cartesiano e vamos ver o que aparece para a gente, né? Que tipo de quadrilátero é esse aí? Dá um Fazer assim, tempinho pra gente fazer, professor, que eu estou copiando aqui. é? Vai, por enquanto que eu vou organizando aqui. Tenta, tenta aí fazer o plano. E aí, pessoal, estão acompanhando? Sim, professor. Beleza. Você vai pegar esses pontos aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D, vai marcar ele nesse plano cartesiano aí, no seu caderno. E as coordenadas X, coordenada Y, encontra elas aí na reta, né? Faz aí mais ou menos uma base aí. Por exemplo, aqui, vamos lá, aqui, vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos prolongar um pouquinho mais aqui. Deixar o 9 aqui. Mais ou menos na mesma distância aí. Né? Então até aqui eu tenho 9 unidades. E no Y o meu máximo é até o menos 3, né? 3 menos 3. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Seria acho que 1, 2, 3, né? Mais ou menos. Menos 1, menos 2. Aumentar um pouquinho aqui. Menos 3. Mais ou menos, né? Pronto. Tem que lembrar aqui que é o eixo Y. Beleza? Vamos marcar o primeiro ponto, ó. Ponto A, ó, as coordenadas 3 e 3, né? Então, digamos aqui, ó, 3
positivo, né? E 3 em Y positivo. Aí eu vou unir aqui, ó. Unindo, eu tenho aqui, ó, o ponto A. Certo? Aí, vamos para o próximo. Seria o ponto B. Ó, ponto B tem coordenadas 9 e 3, né? O 9 foi o último ponto que eu fiz aqui no eixo X. 9 e 3. E aí eu vou fazer aqui, ó, essa retinha aqui para deixar marcadinho aqui, usando a borrachinha do mal aqui para isso. Então aqui tá o ponto B, ó. 9, 9 em X, 3 em Y. Certo? O ponto C vai estar onde? O ponto C vai estar 9 em X e menos 3 em Y, né? Então, menos 3 em Y tá aqui embaixo, né? Ó. Certo? E aqui, ó, 9 em X e menos 3 em Y vai ficar por aqui por baixo. Vou marcar ele aqui. Tá aqui o ponto C. Ponto C. Beleza. E o último ponto, ponto C já foi, né? O último ponto, o ponto D. Ponto D. O ponto D tem coordenadas 3 e menos 3, né? Então, 3 vai vir daqui, ó. 3 positivo aqui em X. Até o menos 3 aqui em Y, né? Então, vai ficar aqui, ó. O ponto exatamente aqui, o ponto D. Vou botar aqui o ponto D, ó. Beleza? Todo mundo conseguiu visualizar? Tranquilo, tranquilo, né? O ponto D tá aqui. Coordenadas 3 em X e menos 3 em Y. Aí o quadrilátero aí, ó. Olha o quadrilátero que ficou. Aí, se você unir esses pontos A, B, C e D, você vê o quadrilátero. Vamos unir. Dá para vocês enxergarem aí. Ó, em amarelo, ó. A, B, ó. Vou unir aqui, ó. Fechar direitinho aqui. Vou unir agora o C com D, ó. Beleza? E o A com o D, ó. Ó, em amarelo, posso ver que ficou o meu quadrilátero aí, né? Beleza? E aí, ficou bonito, não ficou? Deu pra ver direitinho? Ó o meu quadrilátero aí. Unindo os pontos A, B e C. Beleza? Aí, ó, vamos responder agora as perguntas, né? A primeira já foi. Localizei os pontos, vi o quadrilátero ABC aí, ABCD. Aí agora eu quero o seguinte. Qual é a área desse quadrado? Ou retângulo? A gente não sabe se é um quadrado ou se é um retângulo, né? Eu quero a área, e a área é essa medida aqui, né? Ó, esse espaço aqui. O que eu faço para calcular a área de um quadrado ou de um retângulo? Vocês lembram? Formulazinha? Se for a área de, se for a área de um Esqueci. retângulo, base, A base vezes a altura, altura. né? E se for a área de um quadrado, eu faço A base soma de vezes todos os lados. base, né? Base vezes a base, ou Ah, base tá. vezes a altura, que também vai dar a mesma coisa. Qual a diferença? É que esses valores aqui vão ser iguais, né? Porque o quadrado tem lados iguais. Já o retângulo não, né? Tem um lado, lados paralelos diferentes, né? Então eu vou usar esse aqui. Tanto faz, tanto para o retângulo como para o quadrado. Só que o quadrado ele vai ter lados iguais. A diferença é essa. Ah, então, professor, e agora? Vamos descobrir quanto é que mede esse pedaço aqui, daqui para cá, por exemplo, que é uma das bases, né? Se eu encontro esse pedaço aqui, automaticamente eu sei quanto é 7. esse aqui. Já gritaram? 7. 7? O que vocês acham? Vamos perceber aqui comigo, ó, Breno.
Lembra que aqui mede, daqui até esse ponto aqui, ó, mede 3, né? Até aqui mede 3, ó. Até esse pedaço aqui mede 3. Certo? E esse outro, até aqui mede, vai até 9, né? Que ficou em cima aqui. 9. É 6, professor, foi mais 6. Pronto. Então, esse comprimento aqui, em roxo, é justamente o que? A diferença, né? 9 menos 3. Ou seja, 6. Isso. Show de bola. Seria uma das bases, né? Se esse pedaço aqui mede 6, automaticamente esse também mede 6. Sem sombra de dúvida. Né? E agora falta saber agora quanto é que mede esse outro pedacinho aqui. Então, deixa eu ver outra cor aqui. Fica meio misturado as cores, mas eu acho que fica melhor de visualizar, né? Daqui pra cá, ó. Mede quanto? Aí eu vou olhar para os eixos, ó. Eixo Y. Olhar para o eixo Y, ó. Vai de menos 3 a menos 3. Então eu faço a diferença. Lembra do módulo da diferença, né, ó? Então vai ser o módulo de 3, ó, que vem daqui até aqui, ó. Então, módulo, para ficar sempre positivo, né? O comprimento, lembra dessa ideia? Menos, ó, o sinal. Menos 3, ó. Quanto é que dá isso aqui? 3 menos menos 3. Faz a relação de sinal, ó. Sinais iguais mais. 3 mais 3, 6. Então também mede 6. Então é um quadrado, né? Tem lados iguais. Certo? Então esse pedacinho aqui, como esse daqui também, mede 6 unidades. Então é um quadrado de lado 6. E aí ficou beleza agora, né? Para fazer a letra A. Deixa eu apagar aqui. Então a área desse quadrilátero aí é só multiplicar agora, né? 6 vezes 6. Quanto é 6 vezes 6? A área do quadrilátero. 6 vezes 6. 36. 36. Pronto. Alguém falou aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho falando. Quadrado perfeito. Exato. Bem bonitinho. Beleza? 6 unidades. Então, gente, ó. Deixa eu repetir essa parte aqui para ficar bem claro aí para vocês. Aqui, ó. Quando você quiser saber o comprimento aqui nos eixos X ou Y, é só fazer a diferença aqui das unidades que está demarcado. Esse pedaço aqui, ó, ele vai de 3 a menos 3, certo? De 3 a menos 3. Então, eu faço a diferença entre essas unidades aqui. Eu usei o módulo, porque lembra que o módulo é para garantir que o número sempre fique positivo. Porque imagina que você pegue menos 3 primeiro, menos 3, aí menos, né, fazendo a diferença desses dois pontos aqui, dessas duas coordenadas. Então, menos 3, porque eu peguei primeiro essa, aí menos o 3, porque é positivo lá, ó. Aí quanto é que dá menos 3 com menos 3? Dá menos 6, né, ó. Só que, cara, eu tô trabalhando com a distância, comprimento. Por isso que eu tô usando o módulo, que é para garantir a positividade. Quanto é que é o módulo de menos 6? O módulo é para ficar sempre positivo. Então, o módulo de menos 6 é 6 também. Tá? É 6. Então, fica sempre positivo. Independente de qual eu escolho usar primeiro. Se eu uso primeiro o positivo aqui, se eu faço 3 menos... Aí eu vou fazer a relação de sinal com o outro lá, ó. Menos 3. Aí aqui não tem problema, porque vai ficar positivo. Quando eu faço a relação de sinal, ó, sinais iguais mais. Então fica 3 mais 3, que dá 6. Tá vendo? Tudo positivo, tudo 6. Porque essa reta aqui, ela é paralela ao eixo Y, então posso fazer essa diferença aí. Beleza? Entendidozinho aí? Então a letra A tá ok, né? E qual o seu perímetro? Lembra o que é o perímetro? É a soma de todos os lados? Isso. É isso, exatamente. É a soma da medida de todos os lados, né? Então, quanto é que mede esse lado aqui?
Quanto é que mede esse? Quanto é que mede esse? Quanto é que mede esse? Tenho que descobrir quanto é que mede, né? Para me descobrir quanto é que mede cada um desses caras aqui. Eu já fiz, né? Mede 6. Tudinho. Vocês percebem? Mano, já descobri, professor? Oi, já descobriu. Então agora é só somar, né? Só somar tudo isso aí, ó. 6 mais 6 mais 6 mais 6. 4 vezes, né? Perímetro. 24. Perímetro. 6 mais 6. 6 mais 6 ou 4 vezes 6. 24. Não é? Tranquilo. E a letra C? Qual é a medida da diagonal? Qual a medida da diagonal? Aí vocês têm que Teorema lembrar. de Pitágoras de novo, né? Show de bola. Quando eu traçar aqui, ó, ver se vai ficar bonitinho aqui. A diagonal do meu quadrado, ó, unindo ou essa diagonal aqui, pode ser, ó, em vermelho. Viu aí? Ficou aí bonitinho? Deu pra ver, né? Tracei a diagonal. E se eu traçar desse outro lado também, é a mesma diagonal, vai ser o mesmo valor. Então, novamente, eu escolho qual que eu quero usar, tá? Tanto faz você escolher aí. Vou deixar essa daqui, que eu acabei de fazer aí, ó, de vermelho. Você observa aí, ó. Eu tenho duas opções novamente. Eu posso usar o teorema de Pitágoras, professor? Posso. Vocês perceberam aí o triângulo retângulo? Vou fazer o triângulo retângulo aqui, ó. Que vai daqui para cá, ó. Vou fechar aqui, ó, o triângulozinho retângulo aí, ó, em azul. Né? E eu sei que aqui mede quanto? Mede 6. E eu sei que aqui mede 6, né? E eu quero descobrir o vermelhinho aqui, que é a minha hipotenusa. X aí. Então, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a quem? A 6 ao quadrado, né? Que é esse cateto aqui medindo 6, ó. Mais esse outro cateto aqui, ó. Que também mede 6. Mais 6 ao quadrado. Certo? Então, x ao quadrado é igual. 6 ao quadrado. Não é 12 não, hein? É 36. É 6 vezes 6. Mais 36 de novo, né? X ao quadrado é igual a 36 mais 36 vai dar 72. Certo? E agora, finaliza, ó. X vai ser igual, no caso, minha hipotenusa, que é representando a diagonal do meu quadrado, né? Vai ser igual a raiz quadrada de 72. Certo? Esse é um caminho. Tem outro, professor? Tem outro. Tem outro. Qual seria o outro? Vocês conseguem perceber? O outro é mais fácil, né? Lá é lado raiz de 2, sei lá. Não, né? Pode ser também. L raiz de 2, né? É. Uhum. Aí qual é o lado dele? 6, né? Beleza. Oxe, mas outro caminho, eu não tava nem pensando nesse. A diagonal de um quadrado, a formulazinha, a gente vai falar disso nas aulas de revisão, tá certo? A diagonal de um quadrado, ela é sempre igual a L raiz de 2. L raiz de 2. Aí quem é o lado do quadrado? O lado do quadrado não é 6? Então a diagonal do meu quadrado é 6 raiz de 2. Aí você, professor, como assim? Aqui deu 6 raiz de 2 e aqui deu raiz de 72, professor. Tá errado. Mas aí é só a gente fatorar o 72, né? Lembra da fatoração? É só ir dividindo, né? Ó. Dividir 72 por 2 dá quanto? 36. 32. Aí por 2. 18, Por 2. 9. Eita, peraí, me perdi. 2, 36. 2, 18. 2, 9, né?
Aí agora só vai por 3. 3. E por 3 de novo, né? Que aí finaliza aqui, dá 1. Agora vamos colocar isso aqui em forma de potência, né? Ó, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Seria 2. Isso aqui dá o quê? Dá 2 ao quadrado, beleza? 2 vezes 2 vezes 2, não é 2 ao quadrado? Então ficaria, ó, raiz 72. Ficaria a raiz quadrada, ó, 2 ao quadrado, vezes 2, né? Que ainda tem esse 2 aqui, ó, beleza? E 3 vezes 3 é o quê? 3 ao quadrado, né? Então, vezes 3 ao quadrado. Eu escrevi o 72, gente, percebe comigo, em forma aqui, ó, diferente, né? Digamos assim, ó, 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado. Que também dá 72, porque a gente fatorou ele, né? Por que eu coloquei em potência de 2? Propositalmente. Lembra daquele exercício anterior? Para cortar a raiz, né, com a potência. Quando eu cancelo aqui, ó, esse 2 ao quadrado com a raiz, esse 2 aqui ele sai para fora da raiz. Então vai ficar o 2 lá fora da raiz. Quando eu cancelar, ó, esse 2 aqui com a raiz, esse 3 ele sai para fora da raiz. Então ficou multiplicando lá fora da raiz, né? A multiplicação, certo? E ficou só quem dentro da raiz? Ficou só o 2. Ficou só o 2 perdido dentro da raiz aí. Tomou um perdidão aí, ficou dentro da raiz sozinho. Certo? Rodou aí no rolê, ficou perdido aí. Aí quanto é que dá isso aqui? 2 vezes 3, 6, raiz de 2. Então observa comigo que a raiz de 72 ela é igual também a 6 raiz de 2. Então é o mesmo resultado. Confere bem bonitinho também. Não é massa? Ei, é lindo demais, fala a verdade. Olha o tanto de caminho que a gente tem para resolver uma questão só. E ainda tem outro. Que eu vou finalizar a aula de hoje com esses dois aqui. Eu resolvo na próxima aula. Sim, alguém está querendo falar, eu acho que. Sim, explico sim, Camila. Vamos lá. Vou voltar aqui, tá? De novo. Vou voltar aqui de novo para a gente fazer de novo. Aí você vê aí de novo. E aí, quem ficou com dúvida, por acaso já revê. Ó, quando eu fatorei, fazer de novo, passo a passo. A última rematada, tá? Quando eu fatorei o 72, eu fiquei com esses valores aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, né? Aí eu tenho aqui, ó, raiz de 72. Raiz de 72. Eu vou reescrever ela, porque eu fatorei o 72, eu vou reescrever o 72 aqui pela minha fatoração, certo? E aí, como a raiz é quadrada, eu vou sempre procurar fazer potências de 2 com os númerozinhos aqui. Como eu sei que 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, então eu vou resumir 2 vezes 2 como sendo 2 elevado a 2. Beleza? Só que observa que ainda tem esse 2 aqui, né? Então fica vezes 2 ainda. Ok? E para finalizar aqui, ó, 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é o mesmo que 3 elevado a 2. Então, vezes 3 ao quadrado. Certo? Agora, onde é que minhas jogadas aí para tirar os valores dentro da raiz, né? Aí observa bem comigo. Eu posso eliminar aqui, ó, esse expoente com a raiz, tá? Porque a raiz é quadrada, ou seja, a raiz tem índice 2. E como eu estou multiplicando todos os números aqui, eu posso fazer isso, porque eu estou multiplicando. Se fosse uma soma, eu não poderia, tá? Então, na multiplicação eu posso. Aí, esse expoente 2 se cancela com a raiz. Imagina que você cortou a raiz, cortou com o expoente, beleza? Aí o que acontece com esse valor da base? Ele vai dar um pulo para fora da raiz, ele vai pular para fora da raiz, certo? Então, cancelei aqui, ó, raiz com expoente. Aí esse 2, ele vai sair para fora da raiz. Aí ele saiu. Tá? Aí observa os outros valores aqui. Esse 2 ele não tem expoente, deixa ele quieto. Só que esse 3 também ele tem um expoente 2. Então vai dar certinho. A potência do 2 com a raiz também vai cancelar.
Esse cara aqui, ó, ele vai pular para fora da raiz também, tá? Só que observa que há multiplicação, né? Então a operação continua. Vezes 3, certo? Aí ficou perdido aí no rolê quem? Esse 2, né? Porque ele não tem expoente. Ele continua dentro da raiz. Então ele vai ficar preso, confinado, em isolamento, dentro da raiz também. Que ele não vai sair dentro da raiz. Porque eu não pude cancelar o expoente dele. Porque o expoente aqui é 1, né? 2 elevado a 1. Eu não posso cancelar com o da raiz, que o expoente da raiz é 2. Por isso que ficou o 2 sozinho dentro da raiz. Do lado de fora da raiz ficou a multiplicação. 2 vezes 3. E 2 vezes 3 dá quanto, pessoal? 6. Então ficou 6 raiz de 2. Na forma fatorada. Raiz de 72 na forma fatorada é 6 raiz de 2. Camila, deu para entender agora? E o restante do pessoal? Deu certo, né? Pronto. Muito bem. Eita, galera, show de bola, né? E a terceira opção? Só me digam aí. É uma terceira opção para calcular essa diagonal. Que não vai dar tempo de a gente fazer, não. Embora que eu puder, eu passava Pelaquela outra forma lá. da distância, né? É, É só fazer a distância, por exemplo, e isso cai. A distância de D dos 2 pontos. até B. Aí eu utilizo as coordenadas de D e utilizo as coordenadas de B. Quer ser 0 e 6 e 6 e 0. Não, cuidado. Aqui no caso, o ponto B e o ponto D, eu tenho as coordenadas aqui, ó. O ponto B, coordenadas 9 e 3. E o ponto D, coordenadas 3 e menos 3. Tá? Aí eu faço a diferença das coordenadas X, depois a diferença das coordenadas Y, dentro da raiz quadrada lá, e aí eu acho o mesmo valor aqui. 72, né? Vou achar na forma normal. Se eu fatorar, eu também chego em 6 raiz de 2. Então é isso, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Qualquer coisa pode chegar junto no WhatsApp aí, ou no Instagram. Sigam nas redes sociais, curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal. E é isso aí, galera. Um abraço. Fiquem com Deus aí.